palavras que têm saído deste altar têm sido palavras muito direcionais e muito fortes para as nossas vidas. Eu hoje à tarde, quando eu recebi o convite, Deus falou no meu coração de forma imediata. Quando eu recebi o convite, a gente vai buscando os nossos textos, nosso esboço, aquilo que a gente já tinha previamente preparado, mas antes disso a gente ora a Deus para saber qual é a vontade de Deus. E logo assim que eu recebi o convite, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor falava comigo no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, e o Espírito Santo começou a tocar em meu coração. É um versículo que eu já utilizei em outras mensagens, mas Deus abria meu coração de uma forma diferenciada, e o decorrer do dia ele vem confirmando. Quando nós adentramos aqui pela igreja, a palavra já introdutória do pastor, a oração inicial, o pastor tremendamente usado pelo Espírito Santo começa a confirmar. Quando ele estava falando da vida de Jó, uma vida de lutas, de sofrimento, de dores, mas que Jó aprendeu a encontrar o refrigério em Cristo Jesus. Em seguida, a gente teve aí a colocação dos louvores, e aí a nossa ministra de louvor, Ana Lídia, também uma palavra muito forte sobre a tempestade, a ventania. Na verdade, ela aumenta o fogo que existe em nós. E aí combinou com a palavra que nós vamos ministrar nessa noite. Hoje Deus quer tratar de você. O presbítero Davi também foi muito feliz nessa oportunidade aqui, e entendermos que a gente tem que suportar um pouco mais, né? Vai valer a pena toda essa luta. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, nós começaremos a efetuar a leitura do versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia também muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: Não chores. E chegou, tocou o caixão, e os que haviam levado o caixão pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Somente até aí, queridos. Olha, queridos, nós temos uma série de aprendizado nesse texto, mas hoje Deus quer cuidar de você. Aqui a Bíblia nos começa relatando que existem dois cortejos ocorrendo naquele mesmo instante. Um cortejo de alegria e de euforia, de uma multidão alvoroçada por andar com Jesus, por estar ao lado de quem cura, de quem sara, de quem trata, de quem muda, de andar ao lado de alguém que estão identificando como um grande Messias. Sabe, querido, a população naquela ocasião estava extasiada ao lado, porque ninguém na terra havia feito o que Jesus estava fazendo. Então imagine que a cada ato de Jesus, a cada cidade que Jesus passava, a cada momento, a cada encontro que Jesus tinha, eram milagres, eram prodígios, eram maravilhas, eram mudanças de vida, e isso ia aumentando a multidão de seguidores, e é a ponto que Jesus, ao caminhava com ele um cortejo de felicitações, um cortejo de esperanças, um cortejo de que até que enfim encontramos o nosso Salvador. Sabe, queridos, as pessoas que andavam com Jesus andavam com uma renovação. Chegou a minha vez, eu vou andar com ele porque o meu problema vai ser resolvido. Eu vou andar com aquele que coloca um ponto, uma vírgula no lugar que existe um ponto final. Eu vou andar com aquele que eu tenho visto que pode fazer alguma coisa. Então vem esse cortejo passando próximo à cidade de Naim, próximo à entrada da cidade. Quando um cortejo de felicidade se encontra com um cortejo fúnebre. E aqui eu gostaria que você pudesse se atentar nessa gangorra,
essa montanha russa que é a nossa vida. Nós saímos do cortejo da felicidade para o cortejo do luto num piscar de olhos. Nós saímos da euforia, da alegria, da esperança, ao desespero de que não dá mais e eu vou morrer num piscar de olhos. E nessa noite é um encontro do cortejo da felicidade, da esperança, de uma vida eterna, com o cortejo do luto dizendo: você não vai suportar, você não vai conseguir, o inimigo vai te parar. Nessa noite é um conflito entre o céu e o inferno. Nessa noite há um conflito entre eu permaneço, eu suporto o vento que vai reavivar as minhas brasas, ou o vento não será o suficiente para me manter aceso. Há um conflito nessa noite. Há um momento que o momento da alegria se encontra com o momento da tristeza. Mas a Bíblia declara para mim e para você que as trevas, elas não sobrepõem a luz. E quando encontra aquele cortejo, imagino eu então as pessoas que não conseguem compreender, as pessoas, pastora, que estão junto com o cortejo de felicidade. Eu imagino os burburinhos que ocorrem. Eu vi a alegria, eu vi a euforia, porque estava no cortejo de Cristo. Só que de repente bateu a realidade dos fatos. E agora a gente vai ter que andar tudo de volta. Os semblantes mudam. E aí você precisa de uma referência. Para onde você vai olhar? Você está no momento de muita alegria. E quando você está no momento da alegria, você só vê Jesus. Toda a solução é Jesus. Tudo na vida é Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. E de repente você se encontra com um cortejo fúnebre. É impressionante como a maioria de nós perdemos a visão de Jesus exatamente nessa hora. É impressionante como às vezes Jesus está dentro do nosso barco. Está tudo bem. Se levanta uma tempestade, a gente tenta fazer de um tudo, menos lembrar que Jesus ainda está no barco. E nesse encontro que a sua vida vai dar, porque ela vai dar. Porque a vida é feita disso. De cortejos de alegria e de cortejos fúnebres. Quando chegar nesse momento, eleva os seus olhos para o monte. De lá continua vindo o teu socorro. Quando chegar nesse momento, foi dito aqui nesta noite: o Senhor é o meu refúgio, a minha força, socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Quando chegar é nesse momento que nós precisamos lembrar. No momento que você sai da alegria para a tristeza, no estalar de Deus, num piscar de olhos. E aí você coloca toda a sua expectativa, irmão meu. Toda a sua expectativa. Porque, imagine comigo, o que eu quero declarar para você nessa noite é tão profundo, queridos. Tem uma palavra que me chama a atenção de uma maneira tão profunda nesse texto, que ela se encontra no versículo de número 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Eu não sei qual foi o cortejo que te trouxe aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que não é um privilégio seu. Você não é o único que está em algumas ocasiões passando por um cortejo fúnebre. Foi dito sobre Jó. Jó então ele teve que perder os seus filhos. Ele perdeu bens materiais. Por mais que te doem, são bens materiais que podem ser reconstruídos, e mesmo que não sejam, são bens adquiridos num decorrer de uma vida e que posteriormente você vai suprir com outro bem, com outro. Mas existem coisas na nossa vida que são insubstituíveis: filhos, esposa, marido. Existem perdas na minha e na sua vida que são insubstituíveis. E eu quero te dizer uma coisa: o dono do cortejo, o mesmo dono do cortejo da alegria, ele vai estar contigo no teu cortejo fúnebre, porque existem dores que ele não pode aliviar. É necessário que ocorra.
mais dói, que algumas dores aos nossos olhos, elas são inexplicáveis. Por mais que nós amamos a Cristo, por mais que nós nos dedicamos a Cristo, não há possibilidade de se compreender um pai enterrar um filho. Não há possibilidade, não tem condições de você entender isso. Você pode se conformar, mas não se diga que você entendeu, porque não entende. A dor é intensa, se conforme, mas a dor não passa. E Jesus encontra com uma mulher que já havia passado, não pelo seu primeiro, mas já estava no segundo e fatídico momento fúnebre, cortejo fúnebre. Ela já havia perdido o marido. Toda a sua expectativa, então, toda a sua continuidade de vida estava no filho, porque naquela ocasião, uma mulher ela necessita ter um homem ao seu lado, seu esposo, os seus filhos, para que ela possa ser mantida de forma econômica e socialmente. A sociedade despreza a viúva se não houver um homem ao seu lado nesta ocasião. Então, quando Jesus diz para esta mulher: não chores, note bem que a palavra não chores vem logo após ele se mover de íntima compaixão. Jesus não poderia declarar essa palavra para esta mulher se ele apenas soubesse da história dela, se ele fosse apenas simpatizante da história dela. Então, em nome de Jesus, estamos aqui, boa parte de nós estamos aqui, somos pastores, diáconos, presbíteros. Não caia na levianidade de tentar suportar, tentar amenizar a dor de alguém, dizendo que não entende, não tem como entender a dor da perda. Só quem perdeu. E só pode dizer para outra pessoa: não chore, quem entrar na intimidade do coração daquela pessoa. Porque uma coisa é o que a pessoa vê no estereótipo, outra coisa é o que sangra por dentro. Jesus vai no íntimo daquela mulher e ele declara: não chores, porque ele colocou assim: eu vou dar um ponto final na tua história. Nesta noite eu quero te dizer: eu sei que você teve perdas, eu sei que teu peito ainda sangra, eu sei que o seu coração ainda dói, mas o cortejo da felicidade ainda resplandece sobre o cortejo fúnebre. Deus está dizendo: eu sei que você já perdeu, eu sei que você já enterrou, eu não sei quantas pessoas você já perdeu, mas eu quero declarar uma palavra para ti. Jesus nessa noite vai falar para você: chega de perdas, não chores mais. Existem dores que eu não posso aliviar, mas existem dores que eu posso transformar em alegria nesta noite. Deus está dizendo que existem pessoas que não vão voltar, mas existem sonhos que serão ressuscitados. Deus está dizendo que existem homens, mulheres, projetos que estão enterrados, mas existe morto que ainda não desceu à sepultura. Não sei se me fez entender. Você vem mais claro e mais objetivo. Deus está dizendo que existem coisas que já estão enterradas e Ele não vai desenterrar. Mas aquilo que ainda não foi enterrado pode estar morto, pode estar a caminho da cova, mas ainda não foi enterrado. Deus vai ressuscitar. Você está entendendo? Pegou agora o que Deus está falando para ti? Talvez você diga assim: morreu, mas ainda não foi sepultado. Está a caminho da sepultura, mas ainda não desceu a sepultura. Jesus vai entrar hoje e vai dar uma declaração sobre a sua vida, porque desde o início do culto está se falando em relação a confiar em Deus, está se falando a suportar a dor, está se falando a suportar o vento. Deus está falando assim: se ainda não me pegou, eu vou ressuscitar. Se ainda há um pouquinho de prazer, eu vou tacar fogo. Se ainda há uma faixa de esperança, se ainda há uma gota de óleo no íntimo da tua botija, se ainda não secou, nessa noite o Espírito Santo está dizendo: me movo de íntima compaixão por ti. Não duvide, porque o cortejo da alegria vai terminar com o cortejo fúnebre nesta noite. É muito
Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que está esquecido, às vezes a gente pensa que é o fim, às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, Deus me abandonou. E é nesse momento que Deus vai falar assim: filho, lembra do primeiro enterro? Lembra como você perdeu aquilo que você tanto amava? Lembra quando você disse que não dava mais, que você teve que enterrar o teu sonho? Eu estava naquele enterro junto contigo. Nunca te abandonei. Imaginei Jó agora enterrando seus filhos. Eu imaginei agora, porque a Bíblia fala que Jesus move-se de íntima compaixão. Numa outra ocasião, no livro de João, capítulo de número 11, versículo 35, a palavra do Senhor diz que quando ele chega naquela cidade e que já tinha feito até o enterro na vida de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus chora. Existem enterros que Jesus vai chorar e fala: filho, há um tempo para todas as coisas, e eu entendo que você ainda não aprendeu o tempo do fim, mas que determina o tempo do fim sou eu. Algumas coisas eu vou autorizar e vou permitir que seja o fim na sua vida, porque eu preciso te fazer crescer, eu preciso te ensinar a caminhar sozinho. Tem pessoas que Deus teve que dar o tempo do fim para dizer assim: olha, eu preciso te reinventar. Eita, lavassuri, pastor, eu não vou conseguir entender o porquê que eu perdi aquilo que eu tanto amava. Jesus chorou cada lágrima que você chorou, e chorou juntinho contigo. Só que você estava tão arraigado na sua dor que você não conseguia observar Jesus do seu lado, te dizendo assim: eu estou te reinventando. Existe uma dor dentro de ti que vai permanecer durante muito tempo. Talvez você vai subir com essa dor, mas eu preciso te reinventar. O teu tempo ainda não acabou. Você está ouvindo essa mensagem? O seu tempo ainda não acabou. Está doendo, vai continuar doendo. E você quer saber o porquê? Porque Deus precisa te reinventar. Deus precisa te fazer novamente. No livro de Jeremias, no capítulo de número 18, todos nós conhecemos aquele texto em que, ao entrar na casa do oleiro, o profeta observa que o oleiro estava fazendo a sua obra com as suas mãos, e o vaso que estava na mão do oleiro, na mão, ele se quebrou. E o oleiro, ele não se desesperou. Repita comigo: o vaso na mão do oleiro se quebrou. Porém, o oleiro não se desesperou. Entendeu o que Deus está falando para ti? Eu me desespero. Eu acho que eu não vou suportar. Eu acho que essa dor vai acabar comigo. Eu acho que eu não vivo mais sem isso. Porém, o oleiro, ele não se desespera. O oleiro fala: é vaso, está doendo, mas eu sou o único que posso voltar a fazê-lo novamente. Eu sou o único que posso remoldá-lo. A sua primeira estrutura está quebrada, mas eu vou refazê-lo. E quando o oleiro refaz o vaso, ele refaz corrigindo tudo aquilo que havia de imperfeição na primeira matéria. Entende isso? Entende que Deus está falando para algumas pessoas aqui dentro? Eu sei que está doendo. Eu tenho recolhido as suas lágrimas, mas eu ainda não me desesperei, porque eu sei o que eu vou fazer contigo. O problema é que a gente não conhece o enredo. Deus não dá spoiler da sua vida. Deus não fala para você sobre as antigas, não te mostra as cenas dos próximos capítulos. É uma história que a gente só descobre no dia de executá-la. É uma página que a gente só consegue ler naquele próprio dia. A sua vida é um maná
que você tem que se alimentar daqui esse dia. E amanhã você vai aguardar chegar um novo maná, porque Deus tem uma nova. Deus não vai te contar o que vai fazer amanhã. Porque se você souber o que fazer amanhã, você larga Deus hoje. Você já começa a deixar Ele de lado. Sabe, querido, sabe o que o pastor está falando? Que se você souber que amanhã você vai estar no cortejo da alegria, e hoje você está no fúnebre, você já quer passar para a alegria amanhã, sem entender o que houve no fúnebre. Mais à frente você entra em desespero, você perde as bases, perde as raízes. A tua vida ela não é feita de qualquer jeito. A tua vida é uma engrenagem muito bem arquitetada pelo Senhor. A tua vida é igual um brinquedo que eu tinha de infância, chamado Resta Um. Quem já brincou essa? Você vai subir para o céu sozinho, filho. Você não vai agarrado com ninguém. Entende isso? Meu pai. Você pode até jogar com um monte de gente. Você quer que muita gente vença igual você. Mas para subir, tem que restar um. Enquanto você estiver agarrado com muita coisa, você não está preparado para subir. Só sobe individualmente. Pastor, mas a Bíblia fala que o Senhor vai resgatar toda a igreja, mas cada um vai subir por causa das suas atitudes individuais. A sua vida é aquele joguinho de infância chamado Resta Um. Eu não sei por quem você está lutando, mas se você entender que no tabuleiro tem que ter apenas a sua peça, eu estou lutando pela minha vida, e eu só vou para o céu na hora que o Senhor olhar para o meu tabuleiro e ver só a minha peça. E quando o Senhor olhar para mim, eu vou olhar para a peça do lado e vou ver a minha esposa, eu fiz o possível para ela chegar com o tabuleiro dela, faltando só dela. Eu vou olhar para as minhas filhas e eu fiz o possível, mas eu não posso pegar a peça dela e botar no meu tabuleiro, porque aí dois de uma vez não sobem. Eu estou querendo dizer para você que você vai passar por essa dor, porque Jesus está cuidando de você. E às vezes a gente se preocupa tanto com quem está ao nosso lado que esquece de olhar para nós. Por isso que a Bíblia fala que existem muitas pessoas que vão ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua própria vida. O mais importante da sua vida, o mais importante da sua história é você. Você pode dizer que ama os teus filhos mais do que a você mesmo, mas você ainda é mais importante para você do que os seus filhos. Para Deus, você ainda é mais importante do que os seus filhos. Já vou terminar, igreja. Eu quero declarar para você uma coisa muito interessante que eu fui fazendo um estudo. A cidade de Naim, ela tem um significado fantástico. O significado da cidade de Naim era um lugar tranquilo, seguro e aconchegante. Então isso leva-me a crer que aquela mulher, ela tinha uma vida segura, tranquila, aconchegante, uma vida agradável. Só que é nessa cidade, é na tranquilidade, é no aconchego que a gente relaxa. E quando a gente relaxa, nós somos subtraídos por um cortejo fúnebre. Pastor, eu não esperava, é claro. Por que você não esperava? Porque você está relaxado, você está tranquilo, você está muito bem. Mas saibamos, eu não profetizo isso, não quero isso para a vida de ninguém, mas todos nós viveremos um dia que vamos perder algo muito importante nas nossas vidas. É por isso, pastora, que às vezes é tão difícil aceitar a perda, porque a gente está em Naim, a gente está tranquilo, a gente está sossegado, a gente está seguro. E quando nós estamos assim, nunca passa na nossa cabeça perder algo. Só que o tempo da perda, ele é improvável. Eu não estou querendo te preparar para a perda, eu só estou querendo dizer para você que mesmo que você perca algo, você não pode perder a sua salvação por isso. O que você nunca perdeu, e às vezes a gente acha que perde exatamente no momento da perda. Quanta redundância numa frase só. Exatamente no momento da perda a gente acha que perde o mais importante, que é a presença do Senhor. Todas as vezes que a gente sente dor,
uma das primeiras coisas que a gente diz: Senhor, o Senhor estava onde? O Senhor não viu? O Senhor não está olhando para mim? Pelo contrário, há um texto muito antigo, já foi muito utilizado, chamado Pegadas na Areia. Quando você acha que Jesus te abandonou, na verdade Ele está te tomando pelo colo. E é isso que Ele fez com essa moça. Pegou ela pelo colo. É impressionante o que Ele faz. Ele chama ela, fala com ela, move-se de íntima compaixão por ela, e depois a Bíblia fala que ele chegou, tocou no caixão, e as pessoas que estavam carregando o caixão param, estatelada. Ninguém entende como pode, ninguém pode tocar no esquife, ninguém pode tocar no caixão. Ei, querido, ninguém pode mudar, ninguém pode fazer, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Não esqueça do que o pastor falou. Goleiro, ele não se desespera. É Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida, é Deus que leva até a sepultura, e é Deus que traz de volta aquilo que não existe novamente à existência. Satanás quer te jogar na sepultura. Ele não tem esse poder se Deus não autorizar. Entenda isso. Por mais delicada, por mais complicada, por mais turbulenta, por mais errônea, por mais pecadora que seja a vida do homem, ele só desce à sepultura se Deus permitir. Antes que um genocida, que um bandido, que um estuprador, antes que um traficante desça à sepultura, Satanás tem que pedir autorização para o Senhor. E nesse intervalo, exatamente nesse intervalo, existem homens e mulheres de joelho, clamando, orando, intercedendo, pedindo, orando, mãe, igreja, pai, parente. Quantos de nós já não oramos por pessoas que a gente entende estar perdido? A sua oração, todas as vezes que eu e você oramos por uma vida que está perdida, sabe como chega aos ouvidos do Senhor? Mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Todos os dias que você ora por um traficante, todos os dias que você ora por um pecador, todos os dias que você ora por uma pessoa que já está condenada à morte, todos os dias Satanás bota na porta e fala assim: vou levar ele. Deus fala assim: hoje não. Hoje a oração do meu povo chegou às minhas narinas e hoje você não toca nele. Entenda a importância da tua oração. Está entendendo isso? Todas as vezes que você ora, você está autorizando o Senhor a dar mais um dia de vida ao pecador, para que ele venha se arrepender. Por isso, nessa noite eu finalizo declarando para você: a nossa vida é feita de momentos de alegria e de momentos de dor, mas em todos os momentos Deus é Deus, e ponto final. Não cai uma folha da árvore se Ele não autorizar. Não acontece nada nesta terra se o Senhor não dar a última palavra. Eu tenho mais uma palavra que eu vou deixar agora, liberar e finalizo. Quero declarar para você que nesta noite o Senhor está declarando, movendo-se de íntima compaixão por algumas pessoas aqui dentro. E está falando para ti nesta noite: não chores. Aos seus olhos está morto, mas nessa noite eu vou tocar nesse esquife. Nessa noite eu vou chamar a vida. Nessa noite eu vou restaurar o teu ministério. Nessa noite eu vou ressuscitar a tua alegria. Nessa noite eu vou mudar a tua história. Nessa noite eu vou te mostrar o meu propósito até o dia de hoje. Nessa noite eu vou te dar uma injeção de ânimo dizendo: eu estou